Olá, como vai você? Tudo bem? Obrigado por assistir os vídeos do canal A Busca. Obrigado porque tenho certeza que você já se inscreveu e tem compartilhado esses vídeos para outras pessoas. Que as bênçãos do Papai do Céu estejam recaindo sobre você e sobre sua família. Nós estamos finalizando a série Eu, o Pecado e as Pessoas. Este é o último vídeo da série. E nós estudamos desde o começo sobre o pecado. Vimos sobre o originador do pecado, vimos como o pecado afetou a raça humana de maneira individual e de maneira coletiva. E nesse último bloco estamos vendo como é que o pecado afeta os nossos relacionamentos e como Deus espera que tratemos, como Deus espera que lidemos com o pecado com enfoque nos nossos relacionamentos. Os dois últimos temas falei sobre pleno perdão, pleno amor e agora eu intitularia esse último vídeo Plena Visão, ou Visão Plena, como queira. Nós vamos ter como base o texto de Lucas, no capítulo 10, uma parábola bem conhecida, que com certeza você já ouviu alguns sermões sobre ela, e nós vamos então meditar um pouquinho sobre ela. Antes disso, gostaria que, como sempre fazemos aqui, você fechasse os seus olhos podendo para uma palavra de oração. Senhor Deus, obrigado pela tua graça, pelo teu poder, pela tua misericórdia e pela liberdade de estudarmos a tua palavra. Em nome de Jesus, pedimos o teu Espírito para iluminar a nossa mente, para mais uma vez compreendê-la. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, pegue a sua Bíblia, seja no material eletrônico, seja impressa, pois a busca começa nesse exato momento. Muito bem, com a Bíblia em mãos, Lucas capítulo 10, a parábola do bom samaritano. Repito, você deve ter ouvido já muitos sermões sobre essa parábola, então eu não vou me deter nos detalhes da parábola. Eu quero extrair uma lição importante dentro desse nosso contexto, eu, o pecado e as pessoas dessa nossa série, ok? Então, Lucas capítulo 10. A partir do verso 30, Jesus conta a parábola. Tem um contexto aqui específico, mas quero me deter apenas a parábola em si. Verso 30, Jesus diz, Lucas 10, verso 30, Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Muito bem, esse verso 30 é, vamos dizer, a introdução da parábola que Jesus menciona. Jesus então diz que um homem descia por um caminho específico. E alguns estudiosos afirmam que esse caminho específico era, na maioria das vezes, feito por um judeu. Então, repito, a maioria dos estudiosos afirmam que esse personagem se refere a um judeu e que quando Jesus está mencionando essa parábola, os seus ouvintes já detectam logo que esse personagem se refere a um judeu, a um homem judeu, ok? Então, um judeu está descendo o seu caminho de Jerusalém para Jericó, diz a Bíblia, e ele cai nas mãos de salteadores. Alguns estudiosos chegam a dizer que esse caminho, naquela época de Jesus, literalmente era, sim, realmente um caminho muito perigoso. E esse homem, dessa parábola, Jesus menciona, caiu nas mãos desses salteadores, no plural, ou seja, não foi um nem dois, talvez muito mais, e roubaram a ele, espancaram a ele, e a última palavra do verso 30 diz semi-morto. Esse homem foi deixado semi-morto, quase morto, ok? Essa palavra precisa ser bem compreendida, precisa ser salientada, pois essa parábola nos ajudará a compreender toda a parábola do bom samaritano. Então, um homem é assaltado, é espancado e foi deixado semi-morto. Jesus continua a parábola no verso 31, inserindo um outro personagem. Verso 31 ele diz: casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Então Jesus está mencionando que um sacerdote passa por aquele caminho, viu aquele judeu caído no chão e passou de largo. Ele viu e não presta o seu auxílio, o sacerdote. Quando a Bíblia menciona o sacerdote, quando Jesus fala do sacerdote, ele está se referindo a um líder judeu, a um líder espiritual da época, um sacerdote. E talvez se esperava que esse sacerdote parasse para prestar o socorro ao seu irmão judeu que ali está caído. No verso 32, Jesus insere um outro personagem, verso 32, semelhantemente um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Então, a atitude do sacerdote, do levita, é similar. Eles veem aquele judeu caído no chão, mas não prestam seu auxílio, passam de largo, diz o texto bíblico. Ora,
Você sabe que todo sacerdote era levita, da tribo de Levi. Deus separou essa tribo para trabalhar para Deus no santuário terrestre da época. Mas nem todo levita era sacerdote. Então, dois personagens da mais alta espiritualidade, pelo menos o que se esperava da época, da mais alta espiritualidade dentre o povo judeu. Líderes entre o povo judeu. Então, esses dois personagens extremamente religiosos, esperava-se talvez que esses dois personagens parassem para prestar o seu auxílio para aquele seu irmão judeu que está caído no chão. Repito que é apenas uma parábola, Jesus está contando essa história e vamos tentar extrair pelo menos algumas lições mais importantes dessa parábola, ok? Muito bem, talvez você esteja pensando que Jesus, ao contar essa parábola, os seus ouvintes, basicamente judeus, e talvez você esteja pensando que esses ouvintes de Jesus, nesse momento, estão escandalizados, porque Jesus insere dois personagens religiosos da nação judaica, extremamente minuciosos nas cerimônias judaicas, mas eles não param para prestar auxílio ao seu irmão judeu que está caído, semi-morto, como diz o texto. Então, repito, será que você está certo? Será que realmente o auditório, os ouvintes de Jesus estão também escandalizados? Pois será que eles esperavam também, como nós esperaríamos hoje, que esses dois personagens parassem e prestassem auxílio ao seu irmão que está caído? É como se hoje você, como um bom cristão, passando por alguma rua aí do seu bairro, da sua cidade, visse um aglomerado de gente e ao se aproximar percebesse que havia uma pessoa caída no chão. E depois de passar por entre a multidão, chegando próximo daquela pessoa, você visse que essa pessoa é um irmão da sua igreja. E mais, naquele momento você percebe que as pessoas no entorno sabem que você e aquele rapaz ou aquela moça que está caído ali, são da mesma denominação cristã, da mesma denominação religiosa, ou pelo menos da mesma religião. Essa multidão com certeza espera, sabendo que vocês dois são da mesma igreja, da mesma denominação, da mesma religião, essa multidão espera que você preste auxílio para essa pessoa que está caída no chão. É mais ou menos esse o cenário que Jesus coloca nessa pequena parábola. Então, será que naquele momento, naquele ambiente judeu, naquele momento em que Jesus está contando essa pequena parábola para os seus ouvintes, será que essa também era a expectativa dos seus ouvintes? Ou seja, será que os ouvintes de Jesus nesse momento estão realmente esperando que o sacerdote e o levita parassem e prestassem o seu auxílio a esse irmão judeu? Será que os ouvintes de Jesus estão realmente escandalizados porque o levita e o sacerdote não pararam, como personagens religiosos, extremamente religiosos, não pararam para servir a essa pessoa, esse indivíduo que está caído no chão? A resposta é não, os ouvintes de Jesus não estão escandalizados. Muito pelo contrário. É bem provável que os ouvintes de Jesus estão parabenizando o sacerdote e o levita da parábola, estão parabenizando esses dois personagens justamente por eles não terem parado para prestar o auxílio a esse seu irmão judeu que está caído no chão. E eu explico. Você deve agora, para entender essa explicação, abrir a sua Bíblia no Antigo Testamento, no livro de Levítico, capítulo 21. Deixe marcado Lucas 10, que vou logo voltar para cá para fazer o término dessa mensagem, mas você deve ir agora para Levítico, capítulo 21. Levítico no Antigo Testamento, capítulo 21. Levítico 21, você pode ler aí logo no subtítulo do capítulo 21, leis para os sacerdotes. E alguns estudiosos dizem que essas leis específicas para os sacerdotes, na época de Cristo, já estavam sendo praticadas por toda a nação judaica praticamente. Claro que não todas, mas algumas dessas leis. Então, Levítico capítulo 21, leis acerca dos sacerdotes. E havia uma lei específica no verso 11, Levítico 21, verso 11, nós lemos assim: não se chegará a cadáver algum, nem se contaminará por causa de seu pai ou de sua mãe. Então o texto está mencionando que o levita, havia várias regras vários princípios, várias normas para os levitas, para os sacerdotes especificamente, e uma delas é que eles não poderiam tocar em cadáver, nem mesmo se esse cadáver fosse de seu pai ou da sua mãe.
Então você percebe agora que Jesus propositadamente insere na parábola de Lucas 10, você pode até voltar a sua Bíblia para Lucas capítulo 10, Jesus insere propositadamente o personagem sacerdote e levita. Ele poderia ter inserido outro personagem, mas de maneira proposital ele insere o personagem sacerdote e o levita, porque Jesus sabia, obviamente, dessa lei para especificamente o sacerdote e o levita, e repito, alguns estudiosos dizem que na época de Cristo essa lei já era praticada. Essa lei de Levítico capítulo 21 proibia tanto o sacerdote quanto o levita de tocar em cadáver. Agora você percebe a importância daquela palavrinha finalizando o verso 30, o homem que caiu nas mãos dos salteadores foi deixado semi-morto. Ora, como é que nós reconhecemos se uma pessoa está viva ou se está morta? Como podemos saber se uma pessoa está viva ou se está morta? Se tal pessoa está imóvel no chão, ensanguentada e aparentemente, visualmente, morta. Como é que nós temos a certeza se tal pessoa está realmente morta, se não pelo toque? Esse toque era exatamente a proibição dada no Antigo Testamento ao levita e ao sacerdote. Então Jesus, ao contar essa parábola, os ouvintes de Jesus estão parabenizando o levita e o sacerdote, pois os ouvintes de Jesus também sabiam dessa lei de Levítico capítulo 21, ou seja, o sacerdote e o levita não poderiam tocar em cadáver. Se aquele homem estava imóvel e ensanguentado no chão, o único meio de o levita e o sacerdote saberem se essa pessoa estava viva ou morta era pelo toque. E isso era exatamente o que eles não fariam, porque havia uma lei no Antigo Testamento proibindo tal ação. Muito bem, a parábola não termina aí, Jesus insere um outro personagem. Estou ainda em Lucas capítulo 10, agora no verso 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho, diz o verso 33, passou perto e vendo-o, compadeceu-se dele. Puxa, um samaritano. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram personagens extremamente odiados pelos judeus. Os samaritanos eram uma raça híbrida, vamos dizer assim, não eram judeus tão naturalmente, não eram judeus mesmo, eram judeus misturados com outras nações. Então havia uma rincha muito grande entre judeus e samaritanos. Isso aí você pode fazer uma pesquisa, você vai perceber que essa rincha era realmente muito, muito intensa. Jesus então insere esse samaritano na história, e esse samaritano, como não tem nenhuma lei para ser cumprida, Jesus diz, na sua pequena história, que esse samaritano para e presta o seu auxílio a esse judeu caído no chão. E a história continua, esse samaritano leva esse ferido para uma estalagem, dá os primeiros socorros, paga toda a dívida e ainda diz que se caso essa dívida for mais alta, ele depois passará e acertará tudo com os médicos, as pessoas responsáveis da época para tratar daquele indivíduo. Então a parábola termina aqui. Você, como eu disse no começo, deve ter ouvido muitos sermões, já muitas explicações sobre essa parábola, então eu não vou me deter nos detalhes, ok? Muito bem, estudada a parábola de maneira assim, bastante rápida e objetiva, eu extraio agora, para finalizar, duas principais lições da parábola. A primeira lição que nós extraímos da parábola tem a ver com a motivação pela qual Jesus contou a parábola. Por que Jesus contou a parábola? Ele está em discussão com um líder religioso, com um intérprete da lei, com um advogado da época. E nesse diálogo de Jesus com esse advogado, com esse intérprete da lei, o intérprete da lei faz uma pergunta para Jesus. Repito, eu não quero me aprofundar aqui nos detalhes, mas a pergunta que o intérprete da lei fez para Jesus, nós encontramos no verso 29 de Lucas 10. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Então a pergunta, quem é o meu próximo, motivou Jesus ter contado a parábola do bom samaritano. Então, Jesus, com a parábola, quer responder a essa pergunta: quem é o meu próximo? Ok, mas você percebeu que esse verso último que li, esse intérprete da lei, o texto diz que ele está querendo se justificar.
Ou seja, essa pergunta não é uma pergunta sincera, honesta, partindo de uma pessoa que realmente precisa saber, quer saber a resposta. Na verdade, essa pergunta é para testar Jesus, como diz o texto, é para se justificar. Quem é o meu próximo? Em outras palavras, ele está dizendo, olha, eu sei que eu preciso canalizar o amor de Deus para outras pessoas, mas quem é o meu próximo? Ele quer se justificar, ele sabe o que deve ser feito, mas agora ele quer se justificar, o porquê não faz aquilo que ele sabe que deve ser feito. Então, repito, essa pergunta muito objetiva, motivou Jesus a contar a parábola. Agora, você pode perceber que é uma constância em todo o Novo Testamento, quando Jesus é abordado por um personagem que não é sincero, que não traz um questionamento sincero a respeito de algum assunto, ou seja, se Jesus é abordado por uma pessoa que quer trazer uma pegadinha para Jesus, que quer fazer com que Jesus caia em contradição com objetivos de prender Jesus, de matar Jesus, isso acontece muitas vezes no Novo Testamento. Quando isso ocorre, Jesus nunca responde a pergunta de maneira direta. Jesus sempre responde a pergunta fazendo outra pergunta. O objetivo de Jesus é fazer com que esses personagens pensem. Por exemplo, um dia perguntaram para Jesus, Jesus, devemos dar o tributo para César? Jesus sabia qual era a motivação da pergunta, então ele não responde de maneira direta, ele faz uma outra pergunta. Ele pega então uma moeda e diz, essa figura na moeda é de quem? É de César, disseram. Então Jesus diz, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Você conhece esse contexto. Em vários outros episódios do Novo Testamento, Jesus sempre, quando lhe é feita uma pergunta, partindo de um coração não sincero, Jesus nunca responde de maneira direta, Jesus faz uma outra pergunta para fazer com que a pessoa pense. Então aqui o contexto é esse. Uma pessoa, um intérprete da lei, está fazendo uma pergunta para Jesus, mas ele não é sincero. Ele está querendo se justificar, diz o texto bíblico. Então Jesus não vai responder de maneira direta. Jesus conta a parábola. Agora, no final da parábola, olha o que Jesus faz, porque a motivação de Jesus ter contado a parábola foi a pergunta. E no final da parábola, olha o que Jesus faz no verso 36. Jesus devolve a pergunta. Verso 36. Qual destes três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Você percebe que o que motivou Jesus ter contado a parábola foi uma pequena pergunta. Mas Jesus, quando vai devolver a pergunta para fazer com que o homem pense, Jesus elabora melhor a pergunta. Ou seja, a pergunta, estou parafraseando a resposta de Jesus, a pergunta não é quem é o meu próximo. A pergunta é, eu sou o próximo de quem? Veja que Jesus não coloca o próximo como aquele necessitado, mas Jesus coloca o próximo aquele que precisa estar apto para atender ao necessitado. Jesus coloca o próximo como aquele que faz a ação, não como aquele que recebe a ação. Então, a primeira e mais importante lição dessa parábola, Jesus está dizendo, a pergunta não é quem é o meu próximo. Eu não posso fazer essa pergunta no sentido de, parafraseando, a quem eu devo canalizar o amor de Deus. Nós temos estudado nessa série que o pecado é extremamente maligno para Deus, de onde ele veio, Satanás é o originador do pecado, e quando nós compactuamos com o pecado, nós estamos com amizade para com o pecado, amizade para com o diabo e inimizade para com Deus. Nós já estudamos isso. Deus trabalha para que nós nos afastemos do pecado. Aqui, Jesus está apresentando uma grande lição. Jesus está dizendo que eu preciso, entendendo que eu fui perdoado de pecado tão maligno, eu devo canalizar o amor e o perdão de Deus a outras pessoas. A quem? A todas as pessoas que estão próximas de mim. Porque a pergunta não é quem é o meu próximo, mas eu sou próximo de quem. Portanto, eu e você não podemos escolher a quem devemos perdoar. Eu e você não podemos escolher a quem devemos amar, para citar os dois tópicos dos dois últimos estudos aqui, pleno amor e pleno perdão. Eu e você precisamos canalizar o amor e o perdão de Deus para todas as pessoas, porque, repito, a primeira e maior lição dessa parábola, Jesus está dizendo, a pergunta não é quem é o meu próximo, a pergunta é, eu sou o próximo de quem? Portanto, todas as pessoas que nos cercam, todas as pessoas que fazem parte do nosso ciclo de relacionamento, a todas essas pessoas
eu tenho responsabilidade para canalizar o amor de Deus e o perdão de Deus. Não importa o que essas pessoas pensem de mim, não importa o que essas pessoas falem de mim, não importa o que essas pessoas pensam de você, não importa o que essas pessoas falem de você, eu e você precisamos canalizar o amor e o perdão de Deus, tendo a convicção de que fomos perdoados e que somos amados por Ele, precisamos canalizar esse perdão e esse amor para todas as pessoas. Eu não posso escolher a quem eu devo perdoar, eu não posso escolher a quem eu devo amar. Por quê? Porque a pergunta não é quem é o meu próximo, mas eu sou o próximo de quem? Essa é a primeira e principal lição dessa parábola. Qual é a segunda? A segunda principal lição dessa parábola não encontramos em algum texto, em algum verso específico dessa parábola, mas encontramos nas entrelinhas. Eu mencionei que os dois personagens, sacerdote e o levita, estão aqui cumprindo uma lei, praticando uma lei do Antigo Testamento. Por isso eles não param para atender aquele judeu, seu irmão caído no chão. E Jesus, em toda a parábola, não repreende nem o sacerdote e nem repreende o levita por eles não terem parado. Pelo contrário, os seus ouvintes estão parabenizando-os, esses dois personagens, por eles efetivamente não terem parado, não terem prestado o seu auxílio. Por quê? Porque eles estão, dessa forma, cumprindo uma lei no Antigo Testamento. Então, repito, no texto, Jesus não os repreende por não terem parado, mas nas entrelinhas, Jesus repreende. Pelo fato de Jesus ter inserido um samaritano na história. Jesus, então, ao inserir um samaritano na história, um samaritano que não tinha nenhuma responsabilidade com essas leis do Antigo Testamento, pelo menos não praticava elas, Jesus está nas entrelinhas. Jesus está nas entrelinhas, sim, repreendendo sacerdotes, levitas e todos os judeus que pensavam daquela forma. Qual é a primeira e principal lição dessa parábola? Quando duas leis se chocam, a lei do amor deve sempre imperar. Quando duas leis se chocam, a lei do amor deve sempre imperar. É verdade que o sacerdote e o levita estavam praticando uma lei do Antigo Testamento, mas nas entrelinhas Jesus está dizendo, vocês deveriam parar. Vocês deveriam atender à necessidade desse seu irmão judeu. Nas entrelinhas é isso que Jesus está dizendo. Qual é a principal lição? Quando duas leis se chocam, a lei do amor deve sempre imperar. Não é esse o exemplo que Jesus Cristo nos deu? Quando Adão e Eva pecaram, Deus envia o seu Filho, o seu maior dom. Porque quando duas leis se chocam, a lei do amor deve sempre imperar. Quando seus filhos errarem, quando uma lei que você estabeleceu no seu lar for quebrada, quando duas leis se chocam, a lei do amor deve sempre imperar. Quando o seu cônjuge errar com você, quebrou uma lei, quando duas leis se chocam, a lei do amor deve sempre imperar. Nos relacionamentos familiares, quando duas leis se chocam, a lei do amor deve sempre imperar. Nos relacionamentos na igreja, entre irmãos, quando duas leis se chocam, a lei do amor deve sempre imperar. O pecado existe. E eu e você, pelo poder de Cristo, podemos praticar a lei do amor. Vivendo como Cristo viveu, estendendo a mão, perdoando, aceitando as pessoas como elas são, pois a única coisa que vai mudar as pessoas é a lei do amor. Que você canalize o amor e o perdão de Deus para todas as pessoas que te cercam. E lembre-se, quando duas leis se chocam, a lei do amor deve sempre imperar. Eu quero orar com você. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, pela verdade da Tua palavra. Ajuda-nos a colocar em prática os princípios aqui estudados. E abençoe, Senhor, para que essa série, Eu, o Pecado e as Pessoas, possa de alguma forma abençoar os Teus filhos que assistem. Em nome de Cristo oramos. Amém. Deus abençoe você. Vou colocar outros vídeos no canal e já estou preparando outras séries que logo estará também no canal. Deus abençoe você.